Mãe de criança alérgica, como seu filho está lidando com as emoções? Como está a saúde mental de sua criança? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Vamos falar hoje sobre as emoções e a saúde mental de nossas crianças. Um tema muito importante que está sendo abordado no período do Setembro Amarelo, relacionado à saúde mental e à prevenção do autoextermínio. Nós temos que estar muito atentas a como estão nossos pequenos lidando com suas emoções, pois temos visto um aumento na incidência dos casos de suicídio no período entre a infância e a adolescência. No Brasil, em torno de 1.000 crianças morrem por ano por causa do autoextermínio. A cada dia morrem 3 crianças por autoextermínio. E temos visto também um aumento nas autolesões, em torno de 25% ao longo do último ano. Ou seja, o que está acontecendo com as nossas crianças? Por que elas estão tão angustiadas ou elas estão tão desesperadas a ponto de se automutilarem ou mesmo tirarem a própria vida por não saberem lidar com suas emoções? E como você, mãe, está lidando com os quadros de seus pequenos? Temos que estar atentos, pois a alergia é uma doença crônica. Em geral, passamos anos e anos lidando com os quadros alérgicos. As doenças crônicas, muitas vezes, podem abalar ou afetar o psicológico de nossos pequenos. Por isso, temos que estar muito atentas. Doenças, principalmente as alergias de pele, como a dermatite atópica grave ou moderada, a urticária crônica, angioedema, que é um inchaço crônico, e a asma, são doenças que tendem a longo prazo a afetar a parte emocional de nossas crianças. Temos que estar atento a como elas estão lidando com seus sentimentos, para que possamos ajudá-las a poder lidar e conviver com os quadros alérgicos, sem que elas precisem expressar suas emoções a ponto de chegar à automutilação e ao próximo passo, que é o autoextermínio. O que nossas crianças estão vivendo hoje, que pode estar aumentando esse número de situações tão graves em que eles não conseguem lidar com suas emoções e chegam ao ponto extremo de pensar em retirar e acabar com a própria vida. Temos hoje várias situações em que antigamente não tínhamos tão presentes. São as redes sociais e o uso das telas. Como está a abordagem que você dá para o uso das telas para seu filho? E o acesso às redes sociais. As redes sociais expõem altamente nossas crianças, coisas que não existiam no passado. Essas informações que são geradas e permanecem na rede muitas vezes não podem ser apagadas. E aquilo se torna um grande fardo para as crianças quando essas imagens podem ser utilizadas como bullying ou cyberbullying. A exigência social das redes, que nos expõe altamente para um grande número de pessoas, pode propiciar na mente de nossos pequenos um grande peso que eles não estão preparados para poder lidar. Temos então que estar atentos. Se são muito pequenos, não devem ter acesso às redes sociais. Se já adolescentes, esse acesso deve ser sempre monitorado por nós, mães ou responsáveis, para que estejamos atentos ao que eles estão acessando e o que eles estão expondo sobre si mesmos. Outro ponto é que temos visto uma grande terceirização dos cuidados com nossos pequenos. Muitas vezes, por motivos de necessidade, o pai e a mãe se ausentam por longos períodos do ambiente domiciliar, muitas vezes pela necessidade do trabalho. Mas esse cuidado com nossos pequenos não pode ser terceirizado. Isso é uma responsabilidade nossa, que a nós cabe, logicamente, com apoio e muitas vezes da família estendida ou colaboradores que possamos ter em nossa residência. O principal cuidado cabe a nós, mães,
estarmos atentas ao dia a dia que nossas crianças e adolescentes estão vivendo. É muito importante que essas crianças tenham na mãe e no pai suas principais referências, aquelas pessoas com quem elas podem contar e podem se abrir, tendo um espaço para que elas possam manifestar seus sentimentos e suas emoções. Nunca podemos minimizar os sentimentos que nossos pequenos apresentam. Muitas vezes, por sermos adultos e termos uma grande experiência de vida, olhamos para nossas crianças que podem estar apresentando angústias ou tristezas por pequenas situações do dia a dia e muitas vezes tendemos a diminuir ou desvalorizar seus sentimentos. Isso atrapalha demais a relação que podemos estabelecer com nossos pequenos, pois eles têm que sentir que cada vez que chegam a nós para poder relatar os acontecimentos do dia ou seus próprios sentimentos, eles se sintam acolhidos e não se sintam diminuídos por pequenos comentários ou atitudes que possamos ter às suas experiências no dia a dia. Às vezes aquilo que pode ser pequeno para nós, para eles pode ter uma grande importância e um grande peso no seu dia a dia. Por isso é muito importante que estejamos atentas aos sinais que podem nos levar a pensar que nosso filho pode estar apresentando algum grau ou alguma situação que pode estar levando ele a uma situação de muito estresse, ao qual eles não estejam preparados ou não estejam conseguindo lidar sozinhos. Temos que estar atentas a alguns sinais que nossas crianças podem apresentar. O primeiro deles, o isolamento social. A criança e o adolescente gostam de viver em grupos, tendem a se relacionar com seus pares. Se sua criança tende ao isolamento social, não quer se encontrar com outras crianças ou não quer se relacionar com seus pares, temos que estar atentos, pois pode estar acontecendo alguma questão na escola ou no seu convívio social que possa estar levando esta criança à busca do isolamento. Item número 2, que temos que estar muito atentos, a mudança do comportamento. Se sua criança ou seu adolescente começa a apresentar comportamentos estranhos que não lhe eram habituais, que tendem ao isolamento ou à busca das redes sociais em situações de isolamento em que você ou os responsáveis não estejam presentes, como tentando esconder algo de você, esteja atenta. Pode ser que ele esteja passando alguma situação que pode levá-lo a alguma situação de estresse. Terceiro ponto, temos que estar atentos também à questão escolar de nossas crianças. Uma criança que, em geral, apresenta notas ou é avaliada com médias regulares ou que tem boas notas e, por algum momento, essas notas tendem a cair ou a escola nos chama para falar sobre alguma queda no desempenho intelectual e acadêmico de sua criança, esteja atento, pois ela pode estar lidando com alguma situação de estresse, tanto na escola quanto fora dela, que ela não sabe lidar com esta situação, causando inclusive uma perda no aprendizado. É importante que estejamos atentos a outra situação também. Comentários autodepreciativos. O que seria isso? Aquela criança ou adolescente que chega em casa e comenta: eu não sirvo para nada, eu não tenho nenhuma valia, eu sou muito feio, eu sou muito magro, eu sou muito alto ou sou muito baixo. Isso pode ser muitas vezes um sinal de que essa criança pode estar passando alguma situação de estresse ou até mesmo começando um quadro de depressão ou alguma alteração da sua saúde mental. Por isso, mãe, esteja atenta aos comentários que seu pequeno faz sobre si mesmo, pois é muito importante que essa criança tenha noção do seu grande valor, que se sinta amada e assim ela possa sentir que ela vale pelo afeto que recebe. Outra questão muito importante: comportamentos autodestrutivos ou a automutilação.
aquela criança que se corta, aquela criança que se machuca, aquela criança que tende a repetir padrões de automutilação, pode estar começando um quadro de doença ou alteração na saúde mental, em que, nesse momento, nós, mães e responsáveis, temos que intervir diretamente para que isso não se prolongue e para que isso seja um alerta para que nós estejamos cada vez mais presentes na vida dessa criança. Muitas vezes essas situações de estresse, de alterações comportamentais, de alterações também psíquicas ou no modo como lidamos com as emoções, podemos nós adultos também ter dificuldade. Por isso é importante que, se nós não estejamos sendo capazes de lidar com essa situação de nossos filhos, procuremos ajuda profissional. Existem vários profissionais que nos podem ajudar perante essas situações tão difíceis que muitas vezes podemos lidar com nossos pequenos. É importante que nós possamos também dividir isso com o pediatra. O pediatra que acompanha a sua criança é um médico que tem a formação necessária para avaliar se seu filho precisa de algum acompanhamento mais próximo ou se ele necessita a indicação de algum profissional específico para cuidar da saúde mental, como, por exemplo, psicólogos, psiquiatras ou até, em alguns casos, neuropediatras. Tudo isso pode ser avaliado pelo profissional de sua confiança, mas não guarde para si estas informações sozinha. Aprenda a dividir. Divida com o pai, divida com o profissional que acompanha seu filho. É muito importante que você possa dividir essa situação que muitas vezes leva a um estresse muito grande e assim possamos levar esse tratamento, muitas vezes necessário para uma terapia, que é o acompanhamento semanal pelo psicólogo, ou muitas vezes o uso de medicações. Não tenhamos preconceito com esse tipo de situação, nem esse tipo de profissional. A saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. O ser humano é um ser integral. Nós não podemos dividir entre cabeça e corpo. Se o corpo muitas vezes não está bem, nós precisamos de ajuda. Então, temos que também tentar ensinar as nossas crianças a lidar com essas situações de estresse. Temos que ensiná-las, principalmente, a resiliência. A resiliência é a capacidade de lidar com situações adversas, pois o estresse e as situações adversas vamos lidar com elas por toda a vida. Mas, se essa dificuldade já começa na infância, pode ser que essa criança precise passar por um período, por exemplo, por uma terapia com o psicólogo. Ou muitas vezes pode ser que ela necessite também de uma avaliação com o psiquiatra. E em alguns casos, até mesmo o uso de medicações psiquiátricas para que possamos, assim, ajudar a vencer essas dificuldades. Como alergista, já lidei com muitos casos, principalmente nas alergias de pele. Tinha uma paciente adolescente em que eu não estava conseguindo controlar os quadros de urticária. Ela foi encaminhada à psicoterapia e ao psiquiatra infantil. Iniciou o uso da medicação psiquiátrica, começamos a psicoterapia e seu quadro de dermatite e urticária crônica foi controlado. Porque o estresse, ele pode piorar em muito os quadros alérgicos. A sensação da falta de ar na asma, o desencadeamento de crises. Nos quadros de pele, como urticárias crônicas e dermatite atópica, piora do prurido, a piora da coceira, o aumento das lesões, muitas vezes a sensação de queimação e dor, porque a criança não sabe expressar oralmente o que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela acaba fazendo um processo que nós chamamos de somatização, ou seja, ela expressa através do corpo o que ela está sentindo por dentro. Por isso é muito importante que estejamos atentos e saibamos como orientar nossas crianças ao cuidado de sua saúde. É muito importante também, mãe, que a criança que tenha nós como modelo nos veja cuidando de nós mesmos.
Muitas vezes estamos tão atarefadas no nosso dia a dia, preocupadas com o lar, com o que será, com o nosso trabalho, que esquecemos de nós. Nós também precisamos desse autocuidado. Lembre-se, se você não está bem, não conseguirá cuidar de sua família. Você vale a pena, você é muito importante para seu filho. Por isso, cuide-se da melhor maneira possível. Cuidar-se não significa egoísmo, mas sim a capacidade de poder gerir o nosso estresse para que assim possamos ensinar aos nossos pequenos como eles podem lidar com suas situações de estresse durante a vida. Lembre-se, a atividade física é fundamental para o equilíbrio da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Alimentação de verdade. Alimentos de verdade diminuem a inflamação alérgica e diminuem a inflamação também a nível cerebral, assim melhorando a nossa saúde e como nós lidamos com o estresse, pois assim estaremos nutridos. Por isso, vamos estar atentas ao que nós sentimos para poder assim ajudar o máximo possível os nossos pequenos.